Ah, você realmente achou que eu ia querer você no dia mais importante da minha vida? Com essas suas roupas simples, você só ia me envergonhar. As palavras de Bianca ecoaram no meu ouvido através do telefone, cada sílaba cortando mais fundo que a anterior. Eu estava parada no estacionamento vazio de um salão de festas que deveria estar repleto de convidados, flores e música. Ao invés disso, havia apenas o silêncio ensurdecedor da minha própria humilhação e uma funcionária da limpeza que me olhava com curiosidade através da porta de vidro. O convite ainda estava na minha mão, com meu nome escrito em dourado. Juliana Soares. 42 anos. Empresária, irmã mais velha. Sempre fui a responsável, a que carregava o peso de ser o exemplo para as duas irmãs mais novas. Mas aparentemente, nunca fui boa o suficiente para ser incluída de verdade. Minha empresa de consultoria empresarial prosperava há mais de uma década. Eu ganhava bem, muito bem, na verdade. Mas sempre fui discreta com o dinheiro. Usava roupas simples, dirigia um carro básico, não fazia questão de ostentar. Diferente da Bianca, que vivia postando fotos de luxo nas redes sociais, especialmente depois que começou a namorar Ricardo, um empresário que ela conhecera numa festa em São Paulo. Juliana, você está bem? A voz do meu namorado, Miguel, me trouxe de volta à realidade. Ele havia testemunhado toda a conversa telefônica, visto a cor sumir do meu rosto quando Bianca explicou, com aquela voz doce e venenosa, que o endereço no convite estava errado de propósito. Ela não me queria lá. Sussurrei mais para mim mesma do que para ele. O convite era falso. Miguel se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Conhecia nossa dinâmica familiar há 3 anos, desde que começamos a namorar. Ele sempre dizia que eu era generosa demais com pessoas que não mereciam, mas eu insistia que família era família. Lembrei-me de todas as vezes que ajudei Bianca financeiramente, sem que ela pedisse. Quando ela queria fazer aquele curso de marketing digital que custava R$ 3.000, eu paguei. Quando o carro dela quebrou no ano passado, eu dei o dinheiro para o conserto. Sempre discretamente, sempre sem alarde. Porque era assim que eu funcionava. Bianca era diferente. Aos 35 anos, ela vivia de aparências. Trabalha como social media de uma loja de roupas femininas, ganhava um salário modesto, mas nas redes sociais parecia ter uma vida de milionária. Restaurantes caros, roupas de marca, viagens românticas com Ricardo. Tudo cuidadosamente fotografado e postado com hashtags que sugeriam um padrão de vida muito acima do que ela realmente tinha. Eu sabia disso porque ela mesma me contara, num raro momento de vulnerabilidade, há cerca de 2 meses. Estávamos na casa da nossa mãe, em Guarujá, num domingo qualquer. Bianca chegou mais cedo do que o normal, sem o sorriso forçado que sempre carregava quando estava com a família. Sentou-se ao meu lado na varanda e, pela primeira vez em anos, falou comigo como se eu fosse realmente sua irmã. Ju, posso te contar uma coisa? Ela havia sussurrado, olhando para as próprias mãos. Prometeu que não vai falar para ninguém? Eu assenti, curiosa. Bianca nunca me pedia conselhos, nunca me tratava como confidente. A empresa do Ricardo está com problemas. Problemas sérios. Ela suspirou fundo. Ele está mantendo as aparências, mas a verdade é que não temos dinheiro nem para a lua de mel depois do casamento. Meu coração se apertou. Não pela situação financeira deles, mas por ver minha irmã vulnerável, real, pela primeira vez em tanto tempo. Vocês já pensaram em fazer algo mais simples? Sugeri. Não precisa ser algo caro para ser especial. Ela balançou a cabeça. Você não entende, Ju. Já mandamos os convites, já contratamos tudo. Meus amigos estão esperando uma festa incrível. Não posso decepcionar. Foi naquele momento que tomei uma decisão. Passaria as próximas semanas planejando o presente perfeito para ela. Uma lua de mel completa em Bali. Resort 5 estrelas, spa, passeios privativos, tudo incluso. Seria uma surpresa total. Algo que ela jamais esperaria de mim. Pesquisei durante dias, escolhendo o melhor pacote que encontrei.
R$ 15.000 por uma semana de sonho. Dinheiro que eu podia gastar sem comprometer meu orçamento, mas que significaria o mundo para ela. Queria ver o rosto dela quando entregasse as passagens. Queria ser a irmã que realizou seu sonho. Contei apenas para nossa mãe, Dona Célia, que ficou emocionada com meu gesto. Minha filha, que coração generoso você tem, disse ela com lágrimas nos olhos. A Bianca vai ficar tão feliz. E agora eu estava ali, no estacionamento vazio, segurando as passagens para Bali na minha bolsa, descobrindo que minha própria irmã me considerava uma vergonha. O telefone tocou novamente. Era Vera, nossa irmã mais nova, de apenas 28 anos. Ela sempre foi a mais doce, a que tentava manter a família unida. Ju, onde você está? Perguntou, e pude ouvir música e vozes ao fundo. Bianca está perguntando se você não vai aparecer. Senti uma raiva amarga subir pela garganta. Ela sabe muito bem onde eu estou, Vera. Como assim? Você não está no Espaço Monet? A festa está linda, todos estão aqui. Espaço Monet. Então esse era o local verdadeiro. Fechei os olhos, sentindo o peso da traição. Bianca havia me dado um endereço falso, me mantido longe do próprio casamento dela, e ainda tinha a cara de pau de perguntar para Vera se eu não ia aparecer. Vera, posso te pedir um favor? Disse, respirando fundo. Não menciona essa conversa para ninguém agora. Depois eu explico tudo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Miguel me olhava com uma expressão que misturava raiva e tristeza. O que você quer fazer? Perguntou ele, sua voz calma, mas determinada. Olhei para a bolsa onde estavam as passagens para Bali. R$ 15.000 que eu havia gastado pensando em fazer minha irmã feliz. R$ 15.000 que representavam muito mais do que dinheiro. Representavam amor, cuidado, a esperança de sermos uma família de verdade. Que tal irmos para Bali hoje à noite? Respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Miguel sorriu pela primeira vez desde que chegamos ali. Você tem certeza? Absoluta. Peguei meu celular e abri o aplicativo da companhia aérea. Vou trocar os nomes nas passagens. Se a Bianca não me quer na festa dela, pelo menos alguém vai aproveitar a lua de mel que eu paguei. Enquanto fazia as alterações online, senti uma mistura estranha de dor e libertação. Dor por descobrir que minha irmã me via como uma vergonha. Libertação por finalmente enxergar a verdade sobre nosso relacionamento. Passamos a próxima hora organizando nossa partida. Miguel, que sempre foi prático, sugeriu que passássemos em casa para pegar as malas que eu já havia feito para uma viagem de trabalho na semana seguinte. Perfeito. Poderíamos sair direto para o aeroporto. Antes de ligar o carro, postei uma foto nossa no estacionamento com a legenda: mudança de planos. Enquanto uns perdem pela arrogância, outros embarcam para o paraíso. Bali, vida nova, gratidão. Não marquei ninguém da família, mas sabia que Vera seguia meu perfil e eventualmente veria. Queria que vissem. Queria que soubessem que eu não era a coitada que pensavam que era. O aeroporto estava movimentado para um sábado à noite. Enquanto esperávamos na fila do check-in, meu telefone começou a tocar. Era Bianca. Depois de 3 toques, desliguei. Tocou novamente. Desliguei novamente. Não vai atender? Miguel perguntou. Agora não. Guardei o telefone na bolsa. Agora eu só quero embarcar. Uma funcionária da companhia aérea nos atendeu com um sorriso profissional. Quando viu nossos destinos, seus olhos brilharam. Lua de mel? Perguntou. Algo assim, respondi. E pela primeira vez em horas, sorri de verdade. 2 horas depois, estávamos na primeira classe do voo para Bali, brindando com champanhe. Postei uma foto nossa com as taças erguidas, o avião claramente visível ao fundo. A legenda foi simples. Decolando para o paraíso. Às vezes, as melhores decisões são as mais espontâneas. Deixei o telefone no modo avião e me acomodei na poltrona. Miguel pegou minha mão. Você fez a coisa certa, disse ele. Sua irmã não merecia esse presente. Olhei pela janela, vendo as luzes de São Paulo ficarem pequenas lá embaixo. 42 anos,
E essa era a primeira vez que eu realmente fazia algo só para mim, sem pensar em agradar a família primeiro. Sabe de uma coisa? Disse para Miguel. Acho que eu precisava disso há muito tempo. O avião cortou as nuvens, levando-nos para longe da humilhação, da decepção, das expectativas não correspondidas. Levando-nos para Bali, onde eu finalmente aprenderia que às vezes ser generosa com a pessoa errada é o maior desperdício de todas as virtudes. Fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Sonhei com praias paradisíacas e águas cristalinas, sem convites falsos ou irmãs que se envergonhavam de mim. Sonhei com a liberdade de ser exatamente quem eu era, sem pedir desculpas por não ser o suficiente para ninguém. Quando acordei, já estávamos sobrevoando o Oceano Índico, e eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O aeroporto de Denpasar nos recebeu com uma brisa tropical úmida e o cheiro inconfundível de incensos que flutuava no ar. 17 horas de viagem, mas eu me sentia mais desperta do que havia me sentido em meses. Miguel segurava minha mão enquanto caminhávamos em direção ao saguão de desembarque, ambos ainda incrédulos com a decisão que havíamos tomado. Madame Soares? Um homem de uniforme impecável se aproximou com uma placa com nossos nomes. Sou o Ayan, do Resort Mulia. Bem-vindos a Bali. Durante o trajeto no carro com ar-condicionado, eu mantive o telefone desligado. Sabia que quando ligasse, haveria uma avalanche de mensagens, ligações perdidas, questionamentos. Mas por enquanto, queria apenas sentir a sensação de ter tomado uma decisão puramente minha, sem consultar ninguém, sem pedir permissão. O resort era ainda mais deslumbrante do que as fotos sugeriam. Pavilhões de madeira escura cercados por jardins tropicais, uma praia privativa de areia branca que se estendia até onde a vista alcançava. Quando o recepcionista nos entregou as chaves da suíte presidencial que eu havia reservado para Bianca, senti uma pontada estranha, uma mistura de satisfação e melancolia. Esta é a suíte Lua de Mel, explicou o gerente com um sorriso caloroso. Champanhe de cortesia, jantar romântico na praia hoje à noite, e amanhã vocês têm o Spa Couples Experience reservado. Eu havia planejado cada detalhe, pensando em Bianca e Ricardo. Cada tratamento de spa, cada passeio, cada jantar especial. Agora, ironicamente, eu seria a beneficiária do meu próprio presente. Depois que nos instalamos, Miguel sugeriu que descêssemos para a praia. Vesti um biquíni que havia comprado há meses, mas nunca tivera coragem de usar. Sempre me achava velha demais, conservadora demais para aqueles decotes. Olhando-me no espelho da suíte, percebi como eu havia passado anos me escondendo, me diminuindo. A praia estava quase vazia. Algumas famílias com crianças brincavam na areia. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas na beira da água. Sentei-me numa espreguiçadeira e finalmente liguei o telefone. 47 ligações perdidas. 23 de Bianca, 12 de Vera, 8 da mamãe, 4 de números desconhecidos. As mensagens no WhatsApp somavam mais de 100. Comecei lendo as de Vera. Ju, onde você está? Bianca está estranha, perguntando por você o tempo todo. Irmã, por favor, me liga. Mamãe está preocupada. Vi sua foto no avião. Você foi para Bali mesmo? O que aconteceu? As mensagens da mamãe eram mais diretas. Filha, Bianca me contou que vocês brigaram. Volta para casa, vamos conversar. Juliana, pelo amor de Deus, me responda. Onde você está? Sua irmã está chorando desde ontem. Diz que fez uma besteira muito grande. Mas foram as mensagens de Bianca que me chamaram mais atenção. As primeiras eram furiosas. Você está fazendo drama, Ju. Volta para casa. Não acredito que você fez uma birra dessas no meu casamento. Mamãe está preocupada por sua causa. Muito maduro da sua parte. Depois, o tom começou a mudar. Ju, onde você está? Por favor, me responde. Eu vi que você postou foto no avião. Você realmente foi para Bali? Juliana, eu preciso falar com você. É importante. Por favor, irmã, me perdoa. Eu fiz besteira. E a última, enviada há apenas 2 horas.
Mamãe me contou sobre o presente, sobre as passagens. Ju, pelo amor de Deus, me liga. Eu não sabia. Mostrei as mensagens para Miguel, que balançou a cabeça. Ela só se tocou quando descobriu que perdeu algo, né? Ele disse, sem tentar esconder o desprezo na voz. Estava prestes a responder quando o telefone tocou. Era Vera. Dessa vez atendi. Ju, graças a Deus. A voz dela estava carregada de alívio. Onde você está? Todo mundo está preocupado. Estou em Bali, Vera, aproveitando as passagens que comprei para a Bianca. Houve um silêncio do outro lado da linha. As passagens... Vera sussurrou. Ju, eu não sabia. Ninguém sabia sobre o presente até hoje de manhã. Como assim? Eu levei uma moldura com foto da família para dar para Bianca ontem. Um presente simples. Você sabe como eu sou. A voz de Vera tremia. Quando entreguei, perguntei onde estava o seu presente, porque mamãe havia comentado que seria algo especial para a lua de mel deles. Senti o estômago apertar. E aí? Bianca ficou sem entender. Disse que você nem tinha vindo ao casamento. Foi aí que mamãe se aproximou e... Vera parou, como se estivesse reunindo coragem. Mamãe falou sobre as passagens, Ju. Falou que você havia gastado uma fortuna para realizar o sonho da Bianca. Fechei os olhos, imaginando a cena. A Bianca ficou branca, irmã. Branca que nem papel. Correu para pegar o celular e foi aí que viu suas fotos no avião. Vera suspirou. Ela começou a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Teve que sair da festa. E agora ela quer falar comigo. Concluí, sem emoção na voz. Ju, ela está desesperada. Disse que não sabia que você ia dar um presente, que se soubesse nunca teria... Vera parou novamente. O que ela fez contigo, irmã? Por que você não foi ao casamento? Contei tudo para Vera. O convite falso, a conversa telefônica cruel, as palavras de Bianca sobre me envergonhar. Ouvi Vera soluçar do outro lado da linha. Meu Deus, Ju, eu não sabia. Ninguém sabia. Ela chorava abertamente agora. Como ela pôde fazer isso? A questão é que ela fez, Vera. E agora quer se desculpar porque descobriu que perdeu algo valioso. Mas você vai perdoar ela, né? Vocês são irmãs. A pergunta me pegou desprevenida. Durante anos eu havia perdoado tudo de Bianca. Suas críticas veladas sobre minha aparência, suas piadas sobre eu ainda estar solteira aos 40 anos, sua forma de me tratar como se eu fosse uma parente distante em reuniões de família. Perdoava porque achava que era isso que irmãs mais velhas faziam. Não sei, Vera. Dessa vez não sei. Desliguei e fiquei olhando para o mar. Miguel havia saído para buscar drinks no bar da praia, e eu estava sozinha com meus pensamentos pela primeira vez desde que chegamos. Lembrei-me da nossa infância em Guarujá. Éramos 3 meninas criadas por uma mãe solteira que trabalhava 2 turnos como enfermeira para nos sustentar. Eu, sendo a mais velha, sempre cuidei das 2 mais novas. Ajudava com lição de casa, fazia mamadeira para Vera quando ela era bebê, defendia Bianca dos meninos da escola que implicavam com ela. Bianca sempre foi a mais bonita, a mais popular. Na adolescência, enquanto eu estudava para conseguir uma bolsa na faculdade, ela saía com as amigas, namorava, vivia a juventude que eu nunca tive. Não sentia inveja na época. Sentia orgulho de poder proporcionar isso para ela. Quando comecei a trabalhar, aos 18 anos, meu primeiro salário foi parcialmente usado para comprar um vestido de formatura para Bianca. Quando ela quis fazer faculdade de publicidade numa universidade particular, eu ajudei a pagar as mensalidades. Sempre discretamente, sempre sem esperar reconhecimento. Mas alguma coisa mudou ao longo dos anos. Bianca passou a me ver não como a irmã que a ajudava, mas como alguém conveniente quando precisava de algo. Nas festas de família, ela mal falava comigo. Nas fotos, sempre arranjava um jeito de ficar do lado oposto ao meu. Quando apresentava amigas, me descrevia como minha irmã mais velha que trabalha com computadores. Uma versão simplificada e diminutiva do que eu realmente fazia. Miguel voltou com 2 drinks coloridos e se sentou ao meu lado. Falou com sua família? Perguntou. Com a Vera. Contei sobre a conversa,
sobre como Bianca descobriu sobre o presente. Ela quer falar comigo. E você quer falar com ela? Pensei na pergunta. Parte de mim, a parte que sempre foi a irmã mais velha responsável, queria resolver tudo, voltar para casa, aceitar as desculpas e fingir que nada aconteceu. Era o que eu sempre fazia. Mas havia uma parte nova, uma parte que havia nascido naquele estacionamento vazio, que se recusava a aceitar migalhas de afeto da própria família. Não ainda, respondi. Primeiro, eu quero aproveitar esta viagem que planejei com tanto carinho. Miguel sorriu e brindou comigo. Aos novos começos, então. Aos novos começos. Repeti, mas uma parte de mim ainda se perguntava se eu seria forte o suficiente para manter minha posição quando voltasse para casa. O telefone vibrou novamente. Mensagem de Bianca. Ju, por favor, eu sei que errei, mas você é minha irmã, não faz isso comigo. Pela primeira vez na vida, não respondi imediatamente. Deixei a mensagem marcada como lida e peguei a mão de Miguel. Vamos nadar, disse. Ah, a água está perfeita. Enquanto caminhávamos em direção ao mar, senti uma liberdade estranha. A liberdade de não ter que responder, de não ter que consolar, de não ter que ser sempre a compreensiva. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. As ondas lambiam nossos pés quando Miguel me fez uma pergunta que mudaria todo o rumo da viagem. Ju, você já parou para pensar que talvez sua irmã não seja a única pessoa da sua família que não te valoriza? Olhei para ele confusa. Como assim? Sua mãe sabia sobre o presente. Sabia da generosidade do gesto. Mas quando Bianca te humilhou, quando inventou aquela desculpa esfarrapada sobre o endereço errado, sua mãe não questionou. Não estranhou você não aparecer. A observação de Miguel me atingiu como um soco no estômago. Ele estava certo. Mamãe sabia que eu havia planejado uma surpresa incrível para Bianca. Sabia que eu estava empolgada com o casamento. Quando eu não apareci, quando Bianca deu qualquer desculpa que tenha dado, mamãe simplesmente aceitou. Ela deve ter achado que eu desisti, que mudei de ideia. Murmurei, mas mesmo enquanto falava, sabia que não fazia sentido. Juliana. Miguel segurou minha mão com mais força. Você já se perguntou por que sempre tem que provar seu amor para sua família, mas eles nunca têm que provar o deles para você? A pergunta ficou suspensa no ar tropical de Bali, misturada com o som das ondas e o canto distante de gaivotas. Era uma pergunta que eu não estava pronta para responder, mas que sabia que teria que enfrentar antes de voltar para casa. Mergulhei na água morna do Oceano Índico, deixando que as ondas levassem embora, pelo menos temporariamente, o peso de ser sempre a irmã que dava mais do que recebia. Mas no fundo, eu sabia que algumas verdades não se afogam no mar. Elas apenas esperam pacientemente que você esteja pronta para encará-las na superfície. O segundo dia em Bali começou com uma massagem de casal no spa do resort. Enquanto as mãos habilidosas da massagista trabalhavam os nós de tensão nas minhas costas, meu telefone vibrava incessantemente na mesa ao lado. Cada vibração me lembrava da confusão que havia deixado para trás no Brasil, mas pela primeira vez em anos, eu não sentia a necessidade urgente de resolver os problemas de todo mundo. A senhora não vai atender? Perguntou a massagista, notando minha expressão tensa cada vez que o telefone tocava. Não hoje, respondi, virando o aparelho com a tela para baixo. Hoje é só para relaxar. Depois da massagem, Miguel e eu almoçamos no restaurante da praia. Ele estava mais silencioso que o normal, e eu percebi que ele estava estudando meu comportamento, esperando o momento em que eu cederia e voltaria ao padrão de sempre, atender às necessidades de todos antes das minhas. Você está bem? Perguntei, notando seu olhar pensativo. Estou te observando, respondeu com honestidade. Esperando para ver quando você vai quebrar e ligar para sua irmã. E você acha que eu vou quebrar? Juliana, eu te conheço há 3 anos. Você nunca conseguiu ignorar sua família por mais de algumas horas. Ontem à noite você dormiu mal, ficou se virando na cama. Ele tinha razão. Eu havia passado boa parte da noite acordada, imaginando Bianca chorando, mamãe preocupada,
Vera tentando fazer as pazes entre todas nós. Era meu papel natural na família. A mediadora, a que sempre cedia primeiro para manter a harmonia. Dessa vez é diferente. Disse, mas minha própria voz soou pouco convincente. Miguel segurou minha mão por cima da mesa. Ju, posso te contar uma coisa que nunca te falei? Assenti, curiosa e ao mesmo tempo apreensiva. No nosso primeiro Natal juntos, quando fomos na casa da sua mãe, eu fiquei chocado com a forma como sua família te trata. Senti meu estômago se apertar. Como assim? Você chegou lá com 3 presentes caros. Um tablet para sua mãe, uma bolsa de marca para Bianca, uma joia para Vera. Gastou quase 2 salários naqueles presentes. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. E sabe o que você ganhou de volta? Lembrei-me daquele Natal. Tinha sido há 2 anos, o primeiro que Miguel passava com nossa família. A Vera me deu um perfume, disse defensiva. Um perfume de R$ 20 do camelô, Juliana. Ainda com a etiqueta de preço colada. Sua voz era gentil, mas firme. Sua mãe te deu uma caneca com a frase melhor filha do mundo. Dessas que vendem em qualquer loja de R$ 1,99. E a Bianca? Nem te deu presente. Ela estava passando por dificuldades financeiras na época. Estava passando por dificuldades, mas 2 semanas depois postou fotos de uma viagem para Gramado com Ricardo. Miguel suspirou. Ju, não é sobre o valor do presente. É sobre o cuidado, sobre o pensamento. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Eu sempre justificava tudo. Sempre encontrava desculpas para o comportamento da minha família, sempre aceitava migalhas de afeto como se fossem banquetes. Por que você nunca me falou isso antes? Porque sei como você é. Achei que você cortaria nossa relação para defender sua família. Ele sorriu tristemente. E porque esperava que um dia você percebesse sozinha. Meu telefone vibrou novamente. Dessa vez, era uma ligação de mamãe. Olhei para Miguel, que acenou com a cabeça. Pode atender. Mas lembra, você não deve explicações para ninguém. Mãe? Atendi, preparando-me para o sermão. Juliana, pelo amor de Deus, onde você está? A voz dela estava carregada de irritação, não de preocupação como eu esperava. Você sabe o que aprontou? Aprontei? Repeti, incrédula. A Bianca está destruída, filha. Destruída. Chorou a festa inteira ontem. Teve que sair mais cedo da própria lua de mel. Mamãe falava como se eu fosse uma criança travessa. Agora ela não tem dinheiro para viajar. E você está lá gastando o dinheiro que era para ser dela. Senti uma raiva que eu nunca havia experimentado subir pela garganta. Mãe, a senhora está falando sério? Muito sério. Você sempre foi ciumenta da Bianca, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Ciumenta? A palavra saiu como um grito. Eu sou ciumenta da Bianca? Não grita comigo, Juliana. Você sabe muito bem que sempre teve ciúme da sua irmã porque ela é mais bonita, mais popular. Mas isso não justifica o que você fez. Miguel, que conseguia ouvir a conversa, fez um gesto para que eu me acalmasse, mas eu estava além do ponto de controle. Mãe, a senhora sabe o que a Bianca fez comigo? Sei que vocês brigaram, mas... Ela me mandou um convite falso. Explodi. E deu um endereço errado de propósito para eu não ir ao casamento dela. Me disse que eu ia envergonhá-la, que minhas roupas eram simples demais, que ela tinha uma reputação a zelar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Isso não pode ser verdade, mamãe murmurou. É verdade, sim. E eu estava indo para lá com R$ 15.000 em passagens para Bali de presente para ela. R$ 15.000, mãe. Dinheiro que eu gastei pensando em fazer minha irmã feliz. O silêncio se estendeu por longos segundos. Quando mamãe voltou a falar, sua voz estava diferente, mais baixa. Juliana, se isso é verdade? Se é verdade? Levantei-me da mesa, atraindo olhares curiosos dos outros hóspedes. A senhora está duvidando de mim? Sua própria filha? Não é que eu esteja duvidando, é que... A Bianca não me contou essa parte. Claro que não contou!
Caminhei em direção à praia tentando controlar minha respiração. Ela só contou a parte onde eu não apareci, não é? Não contou que me humilhou, que me excluiu do próprio casamento dela. Filha, calma. Não, mãe. Não vou me acalmar. A senhora quer saber por que eu nunca reclamei de nada? Porque sempre engoli tudo calada. Porque toda vez que eu tentava falar alguma coisa, era sempre a errada, sempre a ciumenta, sempre a que estava exagerando. Miguel me seguiu até da areia, ficando ao meu lado enquanto eu desabafava anos de mágoa represada. E sabe o que é pior, mãe? É que quando a Bianca descobriu sobre o presente, quando percebeu que perdeu 15 mil reais, aí sim ela ficou destruída. Não porque machucou a irmã, mas porque perdeu dinheiro. Juliana, para de falar assim da sua irmã. Para de defender ela. Gritei. E algumas gaivotas próximas alçaram voo, assustadas. Pelo amor de Deus, mãe, uma vez na vida, só uma vez, defende a mim. Desliguei o telefone e o joguei na areia. Miguel se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Respira, disse ele, colocando as mãos nos meus ombros. Respira fundo. Comecei a chorar. Não um choro delicado, mas um choro de anos de frustrações acumuladas. Chorei por todas as vezes que me senti invisível na minha própria família, por todos os natais onde meus presentes eram claramente superiores aos que eu recebia, por todas as reuniões familiares onde eu era tratada como parente distante. Eu sempre pensei que se eu fosse boa o suficiente, generosa o suficiente, elas iam me amar. Solucei contra o peito de Miguel. Mas elas só me usam. Só lembram de mim quando precisam de alguma coisa. Eu sei, amor. Eu sei. Ficamos ali na praia por quase 1 hora, eu chorando e ele me consolando, até que me senti forte o suficiente para voltar ao quarto. Quando chegamos lá, havia mais dezenas de mensagens no meu telefone. Vera havia me mandado áudios. Ju, conversei com mamãe sobre o que você me contou. Ela confrontou a Bianca e ela confessou tudo. Estou chocada, irmã. Chocada e com vergonha. Como ela pôde fazer isso? Bianca está aqui em casa chorando. Mas agora eu entendo que ela não está chorando de arrependimento. Está chorando porque perdeu sua viagem. E isso me deixa com nojo dela. Ju, eu sempre soube que você era a melhor de nós três, mas nunca percebi o quanto você era desvalorizada. Me perdoa por nunca ter falado nada. As mensagens de Bianca eram um misto de desespero e manipulação. Ju, mamãe me contou que você falou sobre o convite. Eu posso explicar. Não foi bem assim. Irmã, eu estava nervosa com o casamento, não estava pensando direito. Você sabe como eu fico ansiosa. Por favor, para de me ignorar. Sou sua irmã. Você tem obrigação de me perdoar. A última frase me incomodou profundamente. Você tem obrigação de me perdoar. Como se o perdão fosse um direito dela e um dever meu. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Na sua família vocês se tratam assim? Miguel riu amargamente. Ju, na minha família, se alguém fizesse o que sua irmã fez, seria cortado da família por anos. Ninguém toleraria essa falta de respeito. Mas vocês se amam, não é? Claro que sim. Mas amor não significa aceitar qualquer coisa. Amor verdadeiro inclui respeito, consideração, reciprocidade. Ele se sentou na cama ao meu lado. Sua família te ama, Juliana, mas te ama de uma forma conveniente. Te amam quando você está dando, ajudando, resolvendo problemas. Mas cadê esse amor quando você precisa de apoio? A pergunta ecoou no quarto luxuoso do resort, misturada com o som distante das ondas. Tentei lembrar de alguma vez em que minha família havia me apoiado incondicionalmente, me defendido, colocado minhas necessidades em primeiro lugar. As lembranças eram raras e distantes. Sabe qual é o problema? Continuei, organizando meus pensamentos. Eu criei um padrão. Sempre fui a que resolve, a que perdoa, a que cede. E agora elas acham que é minha obrigação continuar sendo assim. E não é, Miguel disse firmemente. Você não tem obrigação nenhuma de ser o capacho emocional da sua família.
Meu telefone tocou novamente. Era Vera. Oi, irmã. Sua voz estava cansada. Posso falar uma coisa? Claro. Eu conversei muito com mamãe hoje. E com a Bianca também. Ela suspirou. Ju, eu acho que você está certa em não voltar agora. Por quê? Porque a Bianca ainda não entendeu a gravidade do que fez. Ela continua achando que pode consertar tudo com desculpas e lágrimas. E mamãe... Vera pausou. Mamãe está mais preocupada em manter a família unida do que em reconhecer que você foi profundamente machucada. E você? O que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria aproveitar essa viagem que pagou com seu próprio dinheiro e só voltar quando se sentir pronta para estabelecer limites. A voz de Vera ficou mais firme. E quando voltar, eu vou estar do seu lado. Chega de você ser a única que sempre cede. Desliguei o telefone com um sentimento estranho. Pela primeira vez, eu tinha uma aliada na família. Alguém que estava vendo a situação com clareza, que não estava tentando me convencer a engolir mais uma humilhação em nome da harmonia familiar. Sabe o que vamos fazer? Disse para Miguel, sentindo uma determinação nova crescendo dentro de mim. O quê? Vamos aproveitar cada segundo desta viagem. Vamos fazer todos os passeios que planejei, comer em todos os restaurantes, tirar 1000 fotos. Peguei o telefone e abri o Instagram. E vamos postar tudo. Você tem certeza? Absoluta. Comecei a escrever uma legenda para uma foto nossa na praia. Elas precisam ver que eu não sou mais a Juliana que fica em casa chorando quando me machucam. Sou a Juliana que transforma decepções em oportunidades de viver intensamente. Postei a foto com a legenda. Dia 2 no paraíso. Às vezes precisamos nos afastar para enxergar quem realmente importa em nossas vidas. Grata por estar vivendo o que era para ser um presente para outra pessoa. E descobrindo que eu merecia isso muito mais do que imaginava. Autoamor. Na Ubali. Vida nova. O post teve mais de 200 curtidas em 2 horas. Amigos que há anos não falavam comigo começaram a comentar, parabenizando pela viagem, dizendo que eu estava radiante nas fotos. Era como se, ao me afastar da dinâmica tóxica da minha família, eu tivesse recuperado uma versão de mim mesma que havia estado adormecida. Mas, no fundo, eu sabia que a verdadeira prova viria quando eu voltasse para o Brasil. Seria fácil manter essa nova postura a 12.000 quilômetros de distância, em um resort paradisíaco. A questão era, eu seria forte o suficiente para manter os limites quando estivesse cara a cara com elas novamente? Por enquanto, preferi não pensar nisso. Por enquanto, eu só queria sentir o gosto de ser prioridade na minha própria vida, mesmo que fosse apenas por alguns dias. O 4º dia em Bali trouxe uma chuva tropical inesperada. Miguel e eu estávamos tomando café da manhã no terraço coberto do restaurante, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido com prefixo de São Paulo. Juliana Soares. A voz do outro lado era formal, empresarial. Sim, sou eu. Aqui é Roberto Mendes, da empresa Mendes e Associados. Sou o contador da empresa do Ricardo Tavares. Noivo... Perdão? Marido da sua irmã Bianca. Senti um frio na barriga. O que houve? Senhora, preciso falar com a senhora sobre uma questão delicada. Posso contar com sua discrição? Olhei para Miguel, que franziu a testa. Pode falar. A empresa do Ricardo está em processo de falência, senhora. Sua voz era grave, profissional. E ontem descobrimos que ele usou o nome da sua irmã para pedir empréstimos em várias financeiras. A situação é muito grave. Meu mundo parou. Como assim usou o nome dela? Falsificou a assinatura dela em documentos, usou os dados pessoais dela sem autorização. Estamos falando de uma dívida de quase 400 mil reais. Ele pausou. Sua irmã não faz ideia disso ainda. Ele conseguiu esconder dela até agora, mas hoje os oficiais de justiça vão bater na porta. Por que o senhor está me ligando? Perguntei, ainda tentando processar a informação. Porque eu conheço sua reputação no mercado, senhora Soares. Sei que tem uma empresa sólida, bem-sucedida. E também sei, através de comentários da família, que a senhora sempre ajudou suas irmãs financeiramente.
Roberto suspirou. O Ricardo me pediu para entrar em contato com a senhora. Ele está desesperado. Senti uma indignação crescer dentro de mim. Ele quer que eu pague as dívidas que ele fez no nome da minha irmã? Não todas, mas uma parte significativa. Suficiente para evitar que ela seja processada criminalmente. A voz dele ficou mais baixa. Senhora, sua irmã pode ir presa se isso for para a frente. Ela vai aparecer como corresponsável pelos empréstimos. Desliguei o telefone sem responder e fiquei olhando para a chuva que caía sobre os jardins tropicais. Miguel esperou alguns minutos antes de falar. O que foi? Contei tudo. A falência, os empréstimos fraudulentos, a possibilidade de Bianca ser processada. Miguel balançou a cabeça incrédulo. E eles querem que você resolva, claro. Miguel, ela pode ir presa. Mesmo com toda a mágoa que sinto, ela é minha irmã. Não posso deixar isso acontecer. Ju, para. Pensa bem. Miguel segurou minha mão. Há 4 dias, essa mesma irmã te humilhou no próprio casamento dela. Te disse que você ia envergonhá-la. E agora, quando está com problemas, adivinha quem eles procuram para resolver? Mas... não temas, Juliana. Sua voz estava mais firme do que eu já havia ouvido. Você está vendo o padrão? Quando está tudo bem, você é dispensável. Quando há problema, você é indispensável. Meu telefone tocou novamente. Era Bianca. Ju, graças a Deus. Sua voz estava desesperada, chorosa. Você atendeu. Eu preciso falar com você urgentemente. Já sei sobre os empréstimos, Bianca. Houve um silêncio. Como você sabe? O contador do Ricardo me ligou. Minha voz saiu fria, controlada. Quer explicar como seu marido conseguiu usar seu nome sem você saber? Ju, eu não sabia de nada. Ela começou a chorar. Ele me disse que era só para aumentar o limite do cartão, que era normal entre casais que... Bianca, foram 400 mil reais. 400 mil! Como você assinou documentos de 400 mil reais sem ler? Ele disse que era só formalidade, que os bancos exigiam minha assinatura porque éramos casados. O choro dela estava aumentando. Ju, por favor, você precisa me ajudar. Eles disseram que eu posso ir presa. E agora você lembra que eu sou sua irmã, não é? Como assim? Há 4 dias você me disse que eu ia te envergonhar, que minhas roupas eram simples demais para o seu casamento. Me mandou um convite falso para me manter longe. Minha voz começou a subir de tom. E agora, quando precisa de dinheiro, eu volto a ser importante para você? Ju, por favor, não mistura as coisas. Não misturar? Levantei-me da mesa novamente, caminhando até a balaustrada do terraço. Bianca, você me humilhou no dia que deveria ser o mais feliz da sua vida. Me excluiu da sua festa. Me fez sentir como lixo. E agora quer que eu gaste centenas de milhares de reais para te salvar? Mas você tem dinheiro! Gritou ela, e nesse momento, toda a máscara caiu. Você tem uma empresa próspera, não tem filhos, não tem gastos. Para você, esse dinheiro não faz diferença. A frase me atingiu como um baque. Para você, esse dinheiro não faz diferença. Como se minha vida, meus esforços, meu trabalho duro não tivessem valor. Como se eu fosse apenas um banco particular da família. Não faz diferença? Repeti incrédula. Bianca, você tem noção do que está dizendo? Ju, você sabe o que eu quis dizer. Sei exatamente o que você quis dizer. Senti lágrimas de raiva queimando meus olhos. Que como eu não tenho uma vida digna na sua opinião? Sem marido, sem filhos, sem ostentação? Meu dinheiro pode ser usado para limpar a bagunça que vocês fizeram. Não é isso. É exatamente isso. Explodi. Você me vê como uma fonte de recursos, não como uma pessoa. Quando não precisa de mim, eu sou a irmã envergonhada que você esconde dos amigos. Quando precisa de dinheiro, eu sou a salvadora da pátria. Miguel se aproximou e fez um gesto para que eu me acalmasse, mas eu estava além do controle. E sabe qual é a parte mais engraçada, Bianca? Eu estava voltando do banco quando recebi o convite do seu casamento. Sabe por que estava no banco?
porque havia acabado de transferir os 15 mil reais para a agência de viagens. 15 mil reais que gastei pensando em te fazer feliz. Ju. Enquanto você estava lá planejando como me manter longe da sua festa, eu estava gastando meu dinheiro suado para realizar seu sonho. Comecei a rir, um riso amargo e dolorido. E agora você quer mais 400 mil? Para quê? Para você continuar fingindo ser rica nas redes sociais enquanto eu pago as contas? Juliana, calma, você está exagerando. Exagerando? A palavra saiu como um grito. Bianca, você destruiu nossa relação. Pisou na minha dignidade. E ainda tem a audácia de achar que eu tenho obrigação de te salvar? Desliguei o telefone e o joguei na mesa com tanta força que alguns hóspedes do restaurante se viraram para olhar. Estava tremendo de raiva, de decepção, de uma dor que ia muito além da traição do casamento. Miguel veio até mim e me abraçou. Respira, amor. Respira. Ela realmente acha que eu sou um banco, Miguel. Chorei contra seu peito. Na cabeça dela, minha única função na família é resolver problemas financeiros. E talvez seja assim que sua família toda te veja, disse ele, com uma gentileza dolorosa. Como a filha que deu certo financeiramente e pode bancar o resto. O telefone tocou novamente. Era a mamãe. Juliana. A Bianca me contou sobre a conversa de vocês. Sua voz estava séria. Você precisa voltar para casa e resolver essa situação. Preciso? Repeti, incrédula. Ah, mãe! A senhora está ouvindo o que está falando? Sua irmã pode ir presa, filha. Presa! A voz dela subiu de tom. E você aí, gastando dinheiro em viagem enquanto sua família está em desespero. Mãe, esse dinheiro era para ser um presente para ela. Era para ser a lua de mel dela. Senti a raiva voltando com força total. Ela me humilhou, me excluiu, me tratou como lixo. E agora eu tenho que voltar correndo para salvá-la? Família é família, Juliana. Você não pode abandonar sua irmã na hora que ela mais precisa. E onde estava essa família quando eu precisei? Gritei. Onde vocês estavam quando ela me machucou? Quando me deixaram de fora do próprio casamento dela? Filha, isso é diferente. É diferente por quê? Porque agora envolve dinheiro? Comecei a andar de um lado para o outro no terraço. Mãe, a senhora quer que eu gaste 400 mil reais para salvar alguém que me considera uma vergonha. Juliana, para de dramatizar. Dramatizar? A palavra saiu como um rugido. Mãe, sua filha me disse que eu ia envergonhá-la, me mandou um convite falso, me excluiu da própria família. E agora a senhora vem me cobrar solidariedade? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Mãe? Chamei. Juliana. Sua voz estava mais baixa agora, quase um sussurro. Você realmente não vai ajudar sua irmã? A pergunta pairou no ar úmido de Bali como uma acusação. Era a pergunta que definiria não apenas o destino de Bianca, mas toda a dinâmica da nossa família a partir daquele momento. Não, respondi, com uma firmeza que me surpreendeu. Não vou. E desliguei o telefone pela segunda vez, deixando para trás não apenas uma conversa, mas uma versão de mim mesma que sempre cedeu, sempre perdoou, sempre colocou as necessidades dos outros na frente das minhas. A chuva tropical havia parado, e o sol começava a aparecer entre as nuvens, iluminando os jardins do resort, com uma luz dourada e intensa. Era como se até o tempo estivesse conspirando para mostrar que, às vezes, depois da tempestade, vem a clareza. Miguel olhou para mim com uma admiração que eu nunca havia visto antes. Como se sente? Assustada, respondi, honestamente. Mas pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo a coisa certa por mim. Durante as 3 horas seguintes, meu telefone não parou de tocar. Bianca ligou 17 vezes. Mamãe, 12. Números desconhecidos. Provavelmente Ricardo ou o contador, mais 8 tentativas. Eu não atendi nenhuma. Em vez disso, Miguel e eu saímos para fazer o passeio de barco que eu havia reservado para Bianca e Ricardo. Visitamos pequenas ilhas desertas. Fizemos snorkel em águas cristalinas.
Almoçamos em uma praia particular onde éramos os únicos turistas. A cada foto que postava, a cada momento de paz que eu experimentava, mais clara ficava a diferença entre viver para mim e viver para as expectativas dos outros. Você está diferente, comentou Miguel enquanto caminhávamos pela areia branca de uma ilha chamada Nusa Penida. Como assim? Mais leve. Nos últimos 3 anos, sempre percebi uma tensão em você, como se estivesse carregando um peso invisível. Ele pegou minha mão. Hoje, pela primeira vez, vejo você realmente relaxada. Pensei nas palavras dele. Tinha razão. Durante anos, eu carregava a responsabilidade emocional de toda a minha família. Era eu quem ligava para saber como todos estavam. Eu quem lembrava dos aniversários. Eu quem mediava brigas. Eu quem oferecia ajuda financeira sem ser pedida. Era exaustivo ser o centro de gravidade emocional de outras pessoas. Quando voltamos ao resort, no final da tarde, havia 43 mensagens não lidas no meu WhatsApp. Resolvi ler algumas. Vera havia me mandado: Ju, a situação aqui está um caos. Bianca está desesperada, mamãe está furiosa contigo, e eu estou tentando entender como chegamos a esse ponto. Mas quero que você saiba, eu entendo sua decisão. E pela primeira vez, estou vendo nossa família com clareza. As mensagens de Bianca variavam entre desespero e manipulação. Ju, por favor, me atende. Sou sua irmã, sua única irmã do meio. Você não pode me abandonar assim. Sempre fomos unidas. Lembra quando éramos pequenas e você prometeu que sempre me protegeria? Se você não me ajudar, vou perder tudo. Tudo. E vai ser sua culpa. A última frase me irritou profundamente. Minha culpa. Como se a irresponsabilidade financeira dela e do marido fosse responsabilidade minha. Mas foi a mensagem de mamãe que mais me chocou. Juliana, não sei que tipo de pessoa você se tornou, mas não é a filha que eu criei. A filha que eu criei jamais abandonaria a família na hora da necessidade. Estou muito decepcionada contigo. Mostrei a mensagem para Miguel, que balançou a cabeça. Ela está tentando te culpar e te manipular ao mesmo tempo, disse ele. É chantagem emocional pura. Mas e se ela estiver certa? Sussurrei. E se eu realmente estiver sendo egoísta? Miguel parou de caminhar e me virou para olhá-lo nos olhos. Juliana, escuta o que vou te falar. Durante anos, você foi generosa com sua família. Pagou cursores para Bianca, ajudou com contas, deu presentes caros. Sempre esteve disponível. Sua voz era firme, didática. E como elas retribuíram? Te excluindo do casamento, te humilhando, te vendo apenas como uma fonte de recursos. Mas família é importante. Família verdadeira é importante. Ele segurou meus ombros. Família verdadeira te apoia quando você cai. Comemora suas vitórias. Te respeita, mesmo quando discorda de você. Sua família te vê como um banco e uma psicóloga gratuita. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Vou ligar para a Bianca, disse. Mas não para falar sobre dinheiro, para falar sobre nós. Disquei o número dela. Atendeu no primeiro toque. Ju, graças a Deus. Eu sabia que você não ia me abandonar. Sua voz estava carregada de alívio. Quando você volta? Precisamos ir no banco, resolver a documentação. Bianca, para. Cortei. Eu não vou te dar dinheiro. Silêncio. Como assim? Juliana, eu preciso desse dinheiro. Vou ser presa. Então deveria ter pensado nisso antes de assinar documentos sem ler. E principalmente antes de me tratar como lixo. Ju, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com o casamento. Tem tudo a ver. Explodi. Tem a ver com você me ver como uma pessoa descartável quando não precisa de mim e indispensável quando está com problemas. Isso não é verdade. Não é? Comecei a andar pelo quarto. Bianca, me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Não para pedir nada. Não para reclamar de alguma coisa, mas só para conversar comigo como irmã? Houve um silêncio longo. Eu sempre ligo para você.
Para pedir alguma coisa, Bianca. Sempre para pedir alguma coisa. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Quando foi a última vez que você lembrou do meu aniversário sem a mamãe te lembrar? Quando foi a última vez que você me incluiu em alguma coisa sem eu me convidar? Juliana, isso não vem ao caso agora. Vem sim, gritei. Porque você só liga quando precisa, só me vê quando tem problema. Para você, eu não sou uma pessoa, sou uma solução. Isso não é verdade. Você é minha irmã. Sou sua irmã quando é conveniente. Minha voz estava quebrada de emoção. Bianca, você me disse que eu ia te envergonhar no seu casamento. Envergonhar? Como você acha que eu me senti? Ju, eu estava nervosa. Não pensei direito. Não, você pensou. Você pensou que eu não era boa o suficiente para estar na sua festa. Que minhas roupas simples, meu jeito discreto, iam diminuir você de alguma forma. Respirei fundo. E agora quer que essa mesma pessoa que te envergonha gaste 400 mil reais para te salvar? Mas você tem esse dinheiro. E daí que eu tenho? Explodi. Eu tenho porque trabalho 12 horas por dia há 15 anos. Porque abri mão de várias coisas na vida para construir minha empresa. Esse dinheiro não caiu do céu, Bianca. Ju, você não entende. Se você não me ajudar, vou ser presa, vou perder tudo, vou ficar na rua. Completei com cansaço. Já ouvi, Bianca. Mas sabe qual é a diferença entre nós duas? Eu assumo as consequências das minhas escolhas. Você sempre espera que alguém te salve. Isso é muito cruel, Juliana. Cruel. Ri amargamente. Cruel foi você me mandar um convite falso. Cruel foi você me dizer que eu ia te envergonhar. Cruel foi você me ver apenas como um banco particular da família durante todos esses anos. Houve outro silêncio longo. Quando Bianca voltou a falar, sua voz tinha mudado. Estava mais baixa, mais desesperada. Ju, o que eu preciso fazer para você me perdoar? Para você me ajudar? A pergunta me pegou desprevenida. Pela primeira vez, Bianca estava reconhecendo que havia feito algo errado, que precisava do meu perdão. Bianca, disse, minha voz mais calma agora. Você quer saber o que eu preciso? Fala, qualquer coisa. Preciso que você admita, em voz alta, que me tratou como lixo, que me viu apenas como uma fonte de dinheiro durante anos, que me humilhou no seu casamento porque tinha vergonha de mim. Ju, preciso que você reconheça que nunca se interessou pela minha vida, pelos meus sentimentos, pelos meus sonhos, que só ligava quando precisava de alguma coisa. Senti uma força estranha crescendo dentro de mim. E preciso que você admita que está me ligando agora não porque sente minha falta como irmã, mas porque precisa do meu dinheiro. O silêncio se estendeu por quase 1 minuto inteiro. Juliana, isso não é bem assim. Então não precisa do meu perdão. Respondi com firmeza. Porque só posso perdoar quem reconhece o que fez. Tá bem. Ela explodiu. Eu admito, tá bom? Eu te tratei mal. Eu só ligava quando precisava. Eu tinha vergonha das suas roupas. Satisfeita? Não, respondi, surpreendendo até a mim mesma. Não estou satisfeita, porque você não está sentindo o que está falando. Está só repetindo palavras para conseguir o que quer. Juliana, pelo amor de Deus, o que mais você quer de mim? Quero que você sinta o que eu senti, disse. E essa foi a primeira vez que admiti isso em voz alta. Quero que você entenda a dor de ser rejeitada pela própria irmã. Quero que você saiba como é descobrir que alguém que você ama te vê como um objeto. Eu não posso voltar no tempo e desfazer o que fiz. Não pode. Caminhei até a varanda do quarto, olhando para o mar. Mas pode viver com as consequências das suas escolhas, como qualquer adulto responsável. Então você realmente não vai me ajudar? Sua voz estava quebrando. Mesmo sabendo que posso ir presa? Bianca, durante todos esses anos, eu te ajudei mesmo quando você não precisava. Te dei presentes caros, paguei contas, estive disponível sempre. Respirei fundo. E você me retribuiu com desprezo. Agora, quando você realmente precisa,
Não consegue entender por que eu não quero mais ser sua salvadora. Mas somos irmãs. Somos. E por isso mesmo deveria doer mais. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Bianca, você destruiu nossa relação. Pisou em cima de mim quando estava no alto. E agora quer que eu te pegue na queda. Ju, por favor. Não. Minha voz saiu firme, definitiva. Não vou te dar dinheiro. Não vou resolver seus problemas. Não vou mais ser o seu plano B quando a vida apertar. Então é isso? Você vai me abandonar? Eu não estou te abandonando, Bianca. Estou me salvando. Olhei para Miguel, que me dava força apenas com o olhar. Estou parando de ser a irmã que dá mais do que recebe, que perdoa mais do que é respeitada, que ama mais do que é amada. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Por alguns minutos, fiquei apenas respirando, sentindo o peso de anos de relacionamento disfuncional se dissipando dos meus ombros. Como se sente? Miguel perguntou. Livre, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em anos, me sinto livre. Mas a sensação de liberdade durou pouco. 20 minutos depois, alguém bateu na porta do nosso quarto. Era um funcionário do hotel com um envelope. Mensagem urgente para a senhora Soares, disse ele formal. Abri o envelope com mãos trêmulas. Era uma foto impressa. Bianca estava sentada numa delegacia, claramente algemada, com uma placa com números na frente. No verso, alguém havia escrito: Sua irmã foi presa. Ainda acha que fez a coisa certa? Senti o mundo girar. Miguel pegou a foto da minha mão. Quem mandou isso? Não sei, sussurrei. Mas alguém quer que eu me sinta culpada. Meu telefone vibrou. Era Vera. Ju, a Bianca foi presa há 1 hora. Mamãe está desesperada. O Ricardo desapareceu e eu não sei mais o que fazer. Sua voz estava embargada. Ela está numa cela comum com outras presas. Ju, por favor, independente do que aconteceu entre vocês, ela não merece isso. Vera, Irmã, sei que ela te machucou. Sei que foi cruel contigo. Mas se você pudesse vê-la agora... Vera começou a chorar. Ela está destruída. Completamente destruída. Desliguei e me sentei na cama, tremendo. Miguel se sentou ao meu lado. O que você quer fazer? Perguntou. Olhei para a foto novamente. Bianca parecia minúscula naquele uniforme laranja da prisão. Seus olhos inchados de tanto chorar. Era minha irmã. A mesma irmã que um dia eu ajudava com a lição de casa, que protegia dos meninos da escola, que consolava quando ela chorava por causa de namorados. Miguel, e se eu estiver errada? E se eu estiver sendo vingativa? E se você estiver sendo sensata pela primeira vez na vida? Ele retrucou. Ju, você não é responsável pelas escolhas que sua irmã fez. Não é responsável pelos empréstimos que ela assinou sem ler. Não é responsável pelo marido criminoso que ela escolheu. Mas ela está presa. Está presa porque cometeu um crime. Não porque você se recusou a pagar por esse crime. Miguel segurou minha mão. Amor, você pode salvá-la financeiramente agora, mas vai ensiná-la que pode fazer qualquer coisa, que sempre haverá uma irmã para limpar a bagunça. Fiquei em silêncio por longos minutos, olhando para a foto. 2 vozes brigavam na minha cabeça. A voz da irmã mais velha que sempre protegeu, e a voz da mulher que finalmente havia aprendido a se valorizar. Vou ligar para um advogado, disse finalmente. Não para pagar as dívidas, mas para garantir que ela tenha uma defesa adequada. Miguel sorriu. Isso é ser irmã de verdade, apoiar sem se anular. Peguei o telefone e liguei para meu advogado em São Paulo. Expliquei a situação e pedi para ele indicar um criminalista competente para Bianca. Pagaria os honorários do advogado, mas não 1 centavo das dívidas. Dr. Marcos, deixe bem claro para minha irmã que estou pagando a defesa dela, não os crimes dela, e que isso não significa que as coisas voltaram ao normal entre nós. Entendido, Juliana. Vou providenciar tudo. Quando desliguei, senti que havia encontrado um meio-termo entre abandono e submissão. Não ia deixar Bianca sem assistência jurídica,
mas também não ia recompensar anos de desrespeito com uma farta recompensa financeira. Mandei uma mensagem para a Vera. Contratei um advogado para a Bianca. Ele vai entrar em contato hoje mesmo. Mas deixe claro para toda a família que isso é tudo o que vou fazer. A resposta veio rapidamente. Obrigada, Ju. Sei que ela não merecia nem isso. Olhei para Miguel, que me abraçou forte. Você encontrou o equilíbrio perfeito, disse ele. Não abandonou, mas também não se anulou. Espero que sim, respondi. Porque a partir de agora, as coisas vão ser muito diferentes na nossa família. Naquela noite, jantamos no restaurante mais sofisticado do resort. Pedi o prato mais caro do cardápio e a garrafa de vinho mais premium. Não por ostentação, mas porque finalmente entendi que eu merecia me tratar bem. Que eu merecia gastar meu próprio dinheiro comigo mesma sem sentir culpa. Postei uma foto nossa brindando com a legenda. Às vezes é preciso se afastar para aprender a se valorizar. Hoje aprendi que amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Autoestima, Bali, vida nova. O post teve mais de 300 curtidas. Dezenas de amigas comentaram dizendo que eu estava inspiradora, que parecia mais feliz, que deveriam seguir meu exemplo. Mas o comentário que mais me marcou foi de uma antiga colega de trabalho. Ju, sempre admirei sua generosidade, mas você está mais radiante agora do que eu já vi em anos. Às vezes precisamos parar de ser generosas com quem não nos valoriza para sermos generosas conosco mesmas. Aquela frase resumiu perfeitamente o que eu havia aprendido em Bali. Que generosidade sem reciprocidade não é virtude, é autossabotagem. E que amar a família não significa aceitar qualquer tratamento em nome do sangue. Pela primeira vez em 42 anos, eu estava colocando a mim mesma em primeiro lugar. E descobrindo que quando fazemos isso, não perdemos o amor dos outros, ganhamos o respeito deles e, principalmente, o nosso próprio respeito. Os últimos 3 dias em Bali passaram como um sonho consciente. Acordei todas as manhãs sem o peso familiar que carregara por décadas. Fiz massagens, caminhei por praias desertas, jantei em restaurantes que nunca me permitira frequentar. Não por falta de dinheiro, mas por uma culpa inconsciente que me dizia que eu não merecia luxos enquanto minha família tivesse qualquer necessidade. Miguel observava minha transformação com admiração e, confesso, uma pitada de preocupação. Você tem certeza de que está pronta para voltar? Perguntou na nossa última noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol da nossa suíte. Não, respondi honestamente. Mas sei que preciso voltar. Fugir para sempre não é a solução. Durante a semana, Vera me manteve informada sobre a situação de Bianca. O advogado que contratei conseguiu que ela fosse liberada mediante fiança, que Ricardo ressarcisse. Aparentemente, ele havia vendido alguns bens pessoais para levantar o dinheiro, o que me fez questionar por que não havia feito isso desde o início, em vez de tentar me usar como solução conveniente. Bianca estava morando temporariamente na casa de mamãe. O apartamento que dividia com Ricardo havia sido penhorado pelo banco. Segundo Vera, ela passava os dias em silêncio, sem querer falar sobre o que havia acontecido. Acho que ela finalmente entendeu a gravidade da situação, disse Vera numa das nossas conversas. E também entendeu que perdeu você de uma forma que talvez não tenha volta. Não é que não tenha volta, esclareci. É que a volta vai ser em condições diferentes. No voo de retorno ao Brasil, escrevi uma longa carta no meu celular. Não para Bianca, mas para mim mesma. Uma espécie de manifesto dos novos limites que estabeleceria. Juliana dos 42 anos. Você aprendeu que generosidade não deve ser confundida com autossacrifício. Que amor familiar verdadeiro inclui respeito mútuo. Que dizer não é crueldade, é autocuidado. A partir de hoje, você dará presentes porque quer, não porque sente obrigação. Ajudará financeiramente apenas quando for pedida diretamente e quando a situação for genuinamente de necessidade, não de conveniência. E, principalmente, nunca mais permitirá que alguém da sua família te trate como menos valiosa do que você é.
Chegamos ao aeroporto de Guarulhos numa terça-feira chuvosa. A diferença entre o clima tropical de Bali e o inverno paulistano me atingiu como uma metáfora da realidade que teria que enfrentar. Vera estava me esperando no aeroporto. Quando me viu, correu para me abraçar e percebi que ela também havia mudado. Parecia mais madura, mais determinada. Como foi? Perguntou, ajudando com as malas. Transformador, respondi. E aqui, como estão as coisas? Tensas. Mamãe está revoltada contigo, mas também acho que está começando a entender alguns pontos. Bianca. Vera hesitou. Bianca está diferente. Mais quieta, mais reflexiva. Acho que a prisão foi um choque de realidade. Durante o trajeto para casa, Vera me contou mais detalhes. Ricardo havia sumido completamente após ser solto. Deixou Bianca com as dívidas e uma carta de desculpas, que mais parecia uma lista de justificativas para seus crimes. O pior é que descobrimos que ele já tinha outros processos em andamento, contou Vera. A Bianca não foi a primeira pessoa que ele enganou. Existem pelo menos outras 3 ex-namoradas com histórias similares. E ela está lidando bem com isso? Está destruída, mas de uma forma diferente da birra que fazia antes. Está realmente assumindo a responsabilidade pelas escolhas que fez. Vera me olhou pelo retrovisor. Ju, ela quer falar contigo. Não para pedir dinheiro, apenas para falar. Não estou pronta ainda, disse. Preciso me readaptar primeiro. Passei os primeiros 3 dias em casa, reorganizando minha rotina, voltando ao trabalho, respondendo e-mails. Minha empresa havia funcionado perfeitamente na minha ausência. Mais uma prova de que eu havia construído algo sólido e independente. No 4º dia, mamãe apareceu na minha casa. Não havia avisado que viria. Simplesmente tocou a campainha no meio da tarde. Posso entrar? Perguntou. E pela primeira vez em anos, percebi insegurança na voz dela. Servimos café na minha cozinha, em silêncio por alguns minutos. Ela observava minha casa, que estava mais arrumada, mais cuidada do que normalmente. E eu observava ela. Parecia ter envelhecido uma década na última semana. Juliana, disse finalmente. Vim pedir desculpas. Quase cuspi o café. Em 42 anos, nunca havia ouvido minha mãe me pedir desculpas. Pelas coisas que te falei no telefone. Pela forma como reagi quando você se recusou a ajudar a Bianca. Ela olhou para as próprias mãos. E por coisas que venho fazendo há anos sem perceber. Que tipo de coisas? Te tratar como se você não tivesse sentimentos, como se fosse sua obrigação resolver os problemas de todo mundo porque você deu certo na vida. Suspirou fundo. A Vera me fez ver muita coisa, filha. Me mostrou presentes que você deu para nós ao longo dos anos. Me lembrou de situações onde você foi generosa e não recebeu nenhum obrigada em troca. Senti os olhos marejarem, mas não de tristeza. Era alívio. Alívio de finalmente ser vista. Mãe, eu não preciso de reconhecimento por tudo que faço. Precisa sim, cortou. Todo mundo precisa se sentir valorizado pela própria família. E nós não te valorizamos, Juliana. Te usamos. A palavra usamos pairou no ar como uma confissão dolorosa, mas necessária. Principalmente a Bianca, continuou mamãe. Ela me contou tudo sobre o convite falso, sobre as coisas cruéis que falou para você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Minha filha, como você aguentou tanto tempo sendo tratada assim? Porque achava que era amor, respondi, minha voz embargada. Achava que família verdadeira significava aceitar qualquer coisa. Família verdadeira significa respeito mútuo. E nós não te respeitamos. Ficamos abraçadas por alguns minutos, chorando anos de mal-entendidos e relacionamentos desequilibrados. A Bianca quer muito falar contigo, disse mamãe quando nos separamos. Não para pedir nada. Ela sabe que não tem direito a isso, mas para tentar consertar o que quebrou. Talvez em alguns dias, respondi. Ainda estou processando tudo. Entendo. Mamãe se levantou para ir embora. Juliana, só quero que você saiba que estou orgulhosa da mulher que você se tornou. Sempre estive.
só nunca soube expressar. Após ela sair, fiquei sozinha com meus pensamentos. A conversa havia sido um primeiro passo importante, mas eu sabia que reconstruir relacionamentos levaria tempo. No sábado seguinte, uma semana após meu retorno, Bianca finalmente apareceu na minha porta. Estava visivelmente mais magra, sem maquiagem, usando roupas simples que eu nunca a havia visto vestir antes. "Posso entrar?" perguntou, com uma humildade que jamais havia demonstrado. "Pode." Sentamos na sala de estar. Ela olhou ao redor da minha casa como se estivesse vendo pela primeira vez. O que, de certa forma, era verdade. Nas raras vezes que visitava, sempre estava envolvida com o celular ou reclamando de alguma coisa. "Sua casa é linda", disse sinceramente. "Sempre foi, mas eu nunca prestei atenção." "Obrigada." Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu não ia facilitar para ela. Se queria conversar, teria que encontrar as próprias palavras. "Ju, eu vim aqui para falar 3 coisas", disse finalmente. "Primeira, você estava certa. Sobretudo. Eu te tratei como lixo durante anos, te usei como um banco particular, e ainda tive a audácia de sentir vergonha de você." Assenti, esperando que continuasse. "Segunda, eu não vim pedir seu perdão. Sei que não mereço. Vim pedir uma chance de mostrar que posso ser uma irmã melhor, mesmo que leve anos para provar isso." "E a terceira?" "A terceira é que você me salvou mesmo sem dar o dinheiro." Ela começou a chorar. "Porque se você tivesse pago minhas dívidas, eu nunca teria aprendido a assumir responsabilidade pelas minhas escolhas. Nunca teria parado para pensar no tipo de pessoa que me tornei." Senti algo se movendo no meu peito. Não era perdão completo, mas era um começo. "Bianca, vou ser honesta contigo. Nossa relação não vai voltar a ser como era antes." "Eu sei. Porque como era antes não funcionava. Era desequilibrada, tóxica, me fazia mal." Respirei fundo. "Se quisermos construir alguma coisa nova, vai ter que ser em bases completamente diferentes." "Que tipo de bases?" "Respeito mútuo. Reciprocidade. Honestidade sobre sentimentos." Olhei diretamente nos olhos dela. "E principalmente, você vai ter que aprender a me ver como uma pessoa inteira, não como uma solução para seus problemas." "Aceito", disse sem hesitar. "Qualquer condição que você quiser." "Não quero sua submissão, Bianca. Quero sua irmandade verdadeira." Conversamos por mais 2 horas. Ela me contou sobre os últimos dias, sobre a terapia que começou a fazer, sobre os planos de reconstruir a vida profissional. Pela primeira vez em anos, tivemos uma conversa de igual para igual, sem agendas ocultas. Quando ela saiu, não nos abraçamos. Não houve promessas grandiosas ou reconciliação cinematográfica. Houve apenas a possibilidade silenciosa de que, talvez, pudéssemos aprender a ser irmãs de verdade. 3 meses depois, estou escrevendo essas linhas numa manhã de sábado ensolarada. Minha relação com minha família mudou completamente. Não nos falamos todos os dias, mas quando falamos, é com autenticidade. Mamãe me consulta antes de tomar decisões que me envolvem. Vera se tornou uma confidente verdadeira. E Bianca? Bianca está aprendendo a ser uma irmã, não uma dependente. Alguns amigos me perguntam se me arrependo de não ter dado o dinheiro para salvá-la. Minha resposta é sempre a mesma. Não me arrependo nem um pouco, porque descobri que às vezes a coisa mais generosa que podemos fazer por alguém é permitir que enfrentem as consequências de suas próprias escolhas. Miguel e eu estamos planejando voltar a Bali no nosso aniversário de namoro. Desta vez, não será uma viagem de fuga ou uma lua de mel roubada. Será simplesmente uma viagem de 2 pessoas que se amam e querem celebrar a vida juntas. E quando olho para trás, para aquela mulher que recebia convites falsos e engolia humilhações em silêncio, sinto uma gratidão imensa por ter tido a coragem de dizer não. Porque foi através desse não que aprendi a dizer sim para mim mesma. Hoje sei que amor próprio não é egoísmo, é a base de todos os outros amores saudáveis. E que família de verdade
é aquela que nos aceita como somos, não aquela que nos usa como somos convenientes. Às vezes, precisamos viajar 12.000 quilômetros para descobrir que o lugar mais importante do mundo é bem aqui, dentro de nós mesmas, onde mora nossa dignidade e onde ninguém pode entrar sem nossa permissão.